Das teorias que procuram explicar o que é capitalismo, destacam-se duas grandes correntes, a de Max Weber e a de Karl Marx. A primeira corrente se baseia na teoria de Max Weber, que dizia que o capitalismo se constitui a partir da herança de um modo de pensar às relações sociais. A ideia principal neste modo de pensar refere-se à extrema valorização do trabalho, da prática de uma profissão, na busca de salvação individual. A corrente define capitalismo como sendo um determinado modo de produção de mercadorias, gerado historicamente desde o início da Idade Moderna e encontrou sua plenitude no intenso processo de desenvolvimento industrial inglês, ao qual se chamou Revolução Industrial. Por esta perspectiva, o capitalismo significa não apenas um sistema de produção de mercadorias, como também significa um determinado sistema no qual a força de trabalho se transforma em mercadoria, ela, como qualquer outro produto, se coloca no mercado. Capitalismo em geral na visão de Max Weber. Max Weber objetivou compreender o capitalismo como uma civilização, a civilização do moderno mundo ocidental. A partir daí, Weber procurou mostrar como algumas manifestações do capitalismo também surgiam em outras culturas. E, igualmente, tentou analisar um aspecto que particulariza-se o capitalismo ocidental na Idade Moderna. Assim, para ele, não é um impulso para o ganho ou a ânsia de lucro monetário que vão permitir que se chegue a uma diferença específica entre o capitalismo ocidental e as outras formas de capitalismo. Todavia, salienta Weber, foi no Ocidente que se desenvolveu uma gama de configurações do capitalismo que nunca existiu antes em parte alguma, e sugere que é na intenção sustentada pelo agente econômico que se deve buscar o elemento diferenciador do capitalismo ocidental. Existem dois atributos acentuados por ele. Primeiro, a formação de um mercado formalmente livre. Segundo, o uso da contabilidade racional. O modo de produção capitalista segundo Topps. Tentando conceituar o capitalismo, afirma que ele e os seus sistemas têm os utensílios e suas ferramentas. O capitalismo são predominantemente de propriedades privadas e individuais. Segundo Karl Marx, havia definido como modo de produção cujos meios estão nas mãos dos capitalistas, que consistem em classe distinta da sociedade. Já segundo Max Weber, propriedade privada, diversão social do trabalho e troca são características fundamentais da sociedade produtora de mercadorias. Na visão de Max Weber, na primeira parte do livro, que é Capitalismo, escrito por Alfred Mendes, encontramos as definições do capitalismo compreendidas por Weber. Nas obras A Ética Protestante e O Espírito Capitalista, escrita por Marx, e em sua História Geral da Economia, Marx afirma que o espírito capitalista não é limitado a outra cultura do Ocidente, mas que indivíduos que têm outras culturas não conseguiram sozinhos estabelecer a nova ordem econômica do capitalismo. Depois que ele definiu o que era capitalismo, ele argumentou que há vários motivos para procurar as suas origens na ideia religiosa das reformas protestantes, como no luteranismo e calvinismo. O calvinista acreditava que somente através do trabalho os homens rendiam-se à glória e honra de Deus. No luteranismo, o termo vocação significa algo praticamente sinônimo de profissão. O homem é chamado por Deus não apenas para que tinha uma atitude contemplada, mas sim para cumprir sua providência neste mundo através do seu trabalho. Teoria de Karl Marx sobre a mais-valia. Segundo Marx, a mais-valia não pode provir da circulação das mercadorias, porque esta só conhece a troca de equivalentes. Segundo Marx, o aumento da mais-valia é possível graças a dois processos fundamentais: o prolongamento da jornada de trabalho, a mais-valia absoluta, e a redução do tempo de trabalho, que é necessário, a mais-valia relativa. Na análise de produção da mais-valia relativa, Marx estuda três etapas históricas fundamentais no processo de intensificação de produtividade
de trabalho pelo capitalismo. Primeiro, a corporação simples, a divisão do trabalho e a manufatura e as máquinas de grandes indústrias. Segundo Maurice Dobb, o desenvolvimento do capitalismo foi lento e complexo e se desenvolveu a partir de uma forma anterior de uma sociedade de classes, o feudalismo medieval. Dobb afirma que há duas fases importantes nessa transição. O pequeno produtor obteve emancipação parcial ou completa das obrigações feudais que sobre eles pesavam. E a segunda foram separadas de suas propriedades, dos próprios meios de produção e se tornaram independentes do trabalho assalariado para sua subsistência. Segundo Marx, esse processo foi descrito como acumulação primitiva ou acumulação original, que deu uma origem à criação de um proletariado. A fase crucial da ascensão do capitalismo é representada pela Revolução Industrial. A Revolução Industrial estabelece as principais fases do desenvolvimento capitalista, pois se iniciou um processo das indústrias caseiras, definindo a criação dos princípios industriais, definindo quem é o patrão, quem é o empregado, quem vai fornecer a matéria-prima e entre outros. Com o tempo, esse modo de empresa familiar é extinta para ser substituída a uma sociedade anônima. O fim do século XIX traz a consolidação dos principais rasgos do chamado capitalismo tardio, a saber, o surgimento de oligopólios e monopólios, como formas concentradas que unificam o esforço empresarial e abrangem o caráter competitivo próprio do estágio em que o capital ainda se encontrava otimizado e disperso. A forma mais completa de monopólio é a que se realiza por fusão, consistindo na união de várias firmas rivais numa só, ou quando a maior dela absorve os restantes. Assim, com os monopólios e oligopólios, nasce a última fase do capitalismo, o chamado imperialismo. Nessa época, adquire importância primordial a expansão de novos ramos industriais, determinantes de uma daquelas características que definiriam capitalismo atual, ou seja, a substituição do processo espontâneo de inversão por um sistema codificado e controlado de descobrimento e aplicações tecnológicas. A ciência destrona sistematicamente a perícia do mundo de grande indústria. O processo de invenção implica uma prévia educação especializada que lança ao primeiro plano o papel das universidades. Observa-se uma estreita aliança entre ciência e tecnologia e indústria. Sendo assim, pode-se afirmar que a principal inovação de tecnologia nessa forma atual de capitalismo localiza-se no campo da eletrônica e da informática, através da criação dos computadores. É evidente que essa revolução técnico-científica implica uma nova fase do capitalismo. Os fisiocratas propuseram um modelo de funcionamento econômico em que o Estado deveria retirar-se do cenário. De acordo com esse modelo, caberia ao Estado assumir apenas o papel de árbitro. Foi a partir desse modelo também que formularam o corpo político e doutrinário do liberalismo. Os desequilíbrios iniciais derivariam em equilíbrios. O progresso indefinido, o bem-estar geral e o enriquecimento de todas as nações era o prognóstico dessa economia política liberal, marcado pelo otimismo revolucionário de uma burguesia em plena ascensão e absoluta comunhão com seus interesses com o de toda a nação. Segundo a visão dos clássicos, era possível formular em lei os distintos ciclos e suas correspondentes fases características do sistema capitalista. A crise apareceria, então, como uma fase dentro desses ciclos,
sendo possível superá-la através do próprio jogo espontâneo. Desenvolvimento industrial brasileiro. Bom, durante o período colonial surgiram várias atividades econômicas e a que se sobressaiu foi a agricultura, com plantio de cana-de-açúcar, algodão, tabaco, café e a mineração do ouro e dos diamantes. A colônia organizava-se como economia complementar à da metrópole, produzindo o que elas consumiam e comprando aquilo o que necessitavam. As atividades coloniais eram de baixo custo, o que facilitava no crescimento dos lucros. Foi em 1956 que o crescimento industrial ganhou dimensão com a entrada de Kubitschek ao governo. Ele implementou medidas alfandegárias para a vinda de empresas para o Brasil. No ano 70, no Oeste Paulista, enquanto o Vale da Paraíba continuou mergulhando na rotina com graves dificuldades financeiras, o surgimento da grande indústria de beneficiamento teve dois efeitos básicos: poupou o trabalho de escravo e melhorou sensivelmente a qualidade do produto, permitindo alcançar melhorias dos preços internacionais e esperar melhorias e investimento das resultantes estradas de ferro da grande indústria do beneficiamento. A evolução crescente da economia brasileira. Bom, a crise política que acompanhou a crise econômica da superacumulação no início dos anos 60 teve como resultado um desenlace conservador, coroado com o golpe militar de março de 1964 e a ascensão ao poder do Estado das Forças Armadas. A política salarial, caracterizada pelo chamado arroxo, cumpriu um papel importante no que se refere à indústria como um todo, qual seja o de realizar os custos primários. O período entre 1968 a 1973, chamado Milagre Econômico, caracterizou-se por uma forma de desenvolvimento capitalista que beneficiou o capital monopolista e que exclui as massas populares da esfera dos direitos políticos e econômicos. Acerca do gasto público, tanto no período JK quanto na etapa do Milagre, ele funcionou como um acelerador da expansão. No período de 1975 a 1980, a economia se debate entre uma taxa de crescimento declinante. Só a partir de 1984, puxada basicamente pela demanda externa, a economia brasileira começa a experimentar os primeiros sinais de recuperação. Dessa forma, após as eleições de novembro de 1982, os negociantes brasileiros assinaram um acordo de estabilização. A exportação brasileira alcançava um bom desempenho. Nos últimos anos, observou-se um longo período de incertezas na economia brasileira, privatização de várias empresas estatais, redução do déficit público, congelamento temporário de preços e salários, entre outros. Além disso, outro indicador que as coisas não estavam bem por aqui foi a dívida externa, que dificilmente será paga.